por dia, náusea, vômito, e aí, posteriormente a isso, ele acabou desenvolvendo esse quadro muscular. Ele também fazia uso de furosemida de forma totalmente irregular, às vezes tomava 3 comprimidos por dia, às vezes 2, às vezes não tomava, e negava alergias. Pode passar, por favor, Lucas? E aí, em relação ao exame físico, gente, o paciente estava estável, assim, clinicamente. O que chamava atenção era, basicamente, a desidratação e essa fraqueza muscular profusa, assim, o paciente muito prostrado. Tinha um ataque cardíaco leve, a pressão estava normal, então, assim, ele estava bem perfundido, a parte ventilatória estava ok. Então, o que chamava atenção, no geral, era a prostração, a fraqueza muscular e a desidratação do nosso paciente. E aí, diante disso, né, a gente acabou solicitando ali uma propedêutica ali de investigação, exames laboratoriais, e o que mais nos chamou a atenção foi uma hipocalemia grave, um potássio de 2,3. Sempre que você tem alteração no potássio, você deve fazer um eletrocardiograma. No eletrocardiograma tinha um achado típico aqui de hipocalemia, que é uma onda T achatada e um surgimento da onda U. E aí ficam 3 perguntas que a gente vai ter que responder depois dessa minha breve explicação. A primeira eu já até respondi, né? Qual a classificação de gravidade dessa hipocalemia? A segunda, como que você vai proceder para tratar essa hipocalemia? E diante dessa história clínica, qual a provável etiologia que você consegue pensar aí para esse problema do nosso paciente? Pode passar, por favor. E aí, gente, a hipocalemia, por definição, é basicamente isso, é um potássio menor do que 3,5. Um ponto importante é, o paciente vai ter manifestação mesmo quando ele tem o que a gente chama de uma hipocalemia grave, que é um potássio ali menor que 2,5. Então, a gente costuma graduar aí, a gente vai variando de 0,5 a 0,5, a hipocalemia pode ser leve, quando ela está acima de 3 ali, né? Moderada, quando ela está ali entre 2,5 a 3, e grave quando ela é menor que 2,5. E aí, gente, a hipocalemia, no geral, ela está associada com duas coisas, né? Ou uma ingesta muito baixa, a gente tem que lembrar que a maior parte do potássio que a gente adquire é pela dieta mesmo, ou quando tem uma perda excessiva desse elemento. E aí é uma coisa que a gente tem que entender que essa homeostase do potássio, esse equilíbrio desse íon, ele está associado com algumas coisas. Uma delas, e aí vocês vão entender por que isso tem sentido no tratamento, é a insulina. Uma outra coisa importante que também influencia nessa homeostase do potássio são as catecolaminas, por isso que a gente usa aí agonistas beta-adrenérgicos, por exemplo, quando tem hipercalemia. O pH também é importante e a aldosterona também é importante nessa homeostase. E aí, gente, quando a gente vai pegar, quando nós vamos pegar aí 2 referências aí mais importantes, né, que é o livro da USP e o UpToDate, as causas mais comuns de hipocalemia são vômitos, diarreia e uso de diurético. Quando você pega o UpToDate, ele amplia um pouco mais isso, ele também fala de uma redução de ingesta, aquele paciente que faz uma hemodiálise, às vezes ali o nefrologista acaba filtrando demais ou configurando ali a máquina de hemodiálise para tirar muito potássio, então isso também pode ser uma causa, né? A depressão de magnésio também, uma hipomagnesemia grave, ela pode também causar hipocalemia, mas basicamente no dia a dia de vocês vão ver 2 etiologias aí, diarreia e uso de diurético. Lembrar que vômito também é uma das causas importantes, e só para citar, quando eu era aluno, eu ficava pensando muito assim, por que uma pessoa perde potássio quando ela vomita? Eu acho interessante explicar isso. Porque quando a gente vomita, a gente está liberando HCl, que é o suco gástrico. E no suco gástrico não tem potássio de maneira importante ali. Mas o que acontece é que quando a gente está diante de um quadro de vômito profuso, que eu estou perdendo muita HCl, eu vou levar meu corpo para um estado de alcalose, porque eu estou jogando muito ácido para fora, muito H+ para fora. E o nosso corpo, a gente tem que lembrar que o corpo ele sempre visa manter o equilíbrio. O corpo é sábio. E lá no meu rim, eu tenho transportadores ali no néfron distal que funcionam à base da aldosterona. E o que a aldosterona faz? Ela reabsorve sódio do filtrado e elimina potássio. Então, quando eu estou diante de uma situação onde eu estou perdendo muito H+, eu estou no estado de alcalose, o que esse rim vai fazer? Esse trocador aí que a aldosterona regula, na verdade, para eu reabsorver sódio, eu posso jogar para fora H+ ou potássio. E aí que entra o racional. Se você está com pouco H+, o seu rim não vai jogar H+ para fora, ele vai intensificar a sua perda de potássio. Então, é basicamente assim que a gente perde potássio quando vomita. Você não perde no vômito, você perde no rim. O seu rim elimina mais potássio porque você está perdendo muito HCl no seu vômito. Pode passar, por favor. E aí, gente, eu falei no início da aula para vocês ali, o que é o ponto importante aqui? Potássio alterado, a alteração vai ser muscular.
seja músculo estriado, músculo liso ou músculo cardíaco, tá? É lembrar disso, e claro que a gravidade dessas manifestações, elas estão muito associadas com o grau de hipocalemia, ou seja, quanto mais grave, maior é a manifestação, e a velocidade de instalação, que aí não vai permitir que o corpo tenha um estado de equilíbrio aí. Mas, no geral, os sintomas só vão começar mesmo quando o potássio é menor que 2,5. Pode passar, por favor, Edu. E aí, gente, quando nós vamos pensar assim em termos de manifestações, se você tem um paciente com uma hipocalemia leve ali, entre 3 a 3,5, no geral, esse paciente vai estar assintomático. Isso aí vai ser um achado de exame laboratorial. Esse é o primeiro ponto para vocês. Tem uma hipocalemia leve, não tem muita urgência, não tem que ficar preocupado quanto a isso. Esse paciente, no geral, vai estar assintomático, você vai ter que fazer reposição, obviamente, mas você vai ter que pensar aí nos fatores etiológicos com muito mais calma. Se ele tiver alguma coisa, vai ser uma fadiga leve ou uma fraqueza muscular muito discreta, mas eu falo para vocês que, na minha experiência, a maior parte aqui é assintomático. Quando a gente tem uma hipocalemia grave, um potássio menor que 2,5, a gente tem que pensar que qualquer tipo de músculo pode estar alterado. Por exemplo, o paciente pode estar constipado, musculatura lisa ali do trato gastrointestinal vai estar paralisada, ele pode ter um ilho paralítico. Musculatura cardíaca vai estar acometida, ele pode ter palpitação, que pode levar ele a ter uma síncope. Músculo estriado esquelético, pode ter fraqueza muscular, fadiga. Diafragma, que também é uma musculatura, ele pode ter desconforto respiratório. Então, a gama de manifestações é muito ampla, mas a natureza delas é, sobretudo, sobre o tecido muscular. Uma outra coisa importante também é que quando a gente tem um paciente com hipocalemia, a gente tem que sempre pensar em avaliar a pressão arterial, a volemia desse paciente, porque, no geral, assim, a gente vai encontrar um paciente desidratado. Mas se você tem um paciente, por exemplo, que tem uma hipertensão, que foge um pouco do normal, a gente tem que pensar em alguns diagnósticos diferenciais. O principal é um hiperaldosteronismo primário, uma produção muito grande de aldosterona, e aí eu reabsorvo muito sódio, mas jogo muito potássio para fora, ou até uma síndrome de Cushing. O paciente tem um excesso de cortisol, que também tem uma função de mineralocorticoide, então vai agir como se fosse aldosterona. Reabsorve muito sódio e joga muito potássio para fora. Se você tem um paciente, que nem o nosso caso ali, um paciente que estava desidratado, tendendo a uma hipovolemia, o que a gente vai pensar como etiologia? Uso de diurético, diarreia, por exemplo, alguma doença tubular aqui, eu citei 2 exemplos aqui, mas não vou detalhar para vocês, a síndrome de Bartter e a síndrome de Giltman, que são doenças tubulares específicas, aí uma da alça de Henle e uma do tubo contorcido distal, mas lembra disso, avalie a volemia do seu paciente, né? Se ele está hipervolêmico ou hipertenso, ou ele está hipovolêmico ou até tendendo à hipotensão, porque você já vai conseguir ter uma ideia do que pode estar causando esse distúrbio aí. Uma outra coisa importante para vocês entenderem, gente, pode passar, Lucas, por favor, é em relação a como que é o acometimento muscular do paciente com distúrbio de potássio. E isso vale para o paciente com hipercalemia também, que o Ian vai falar daqui a pouco. No geral, essa fraqueza muscular, esse problema muscular, ele é ascendente, progressivo, ele tende a se iniciar, de fato, ali nos membros inferiores e vai progredindo para os membros superiores. Para quem já rodou no internato aí, para quem já viu o paciente com síndrome de Guillain-Barré, sabe que isso aqui é bem similar a uma síndrome de Guillain-Barré, tá? Esse é um ponto importante aí que vocês têm que pensar. Claro que esse paciente pode evoluir também para uma paralisia de musculatura respiratória, ele pode, inclusive, evoluir, né, com uma insuficiência respiratória até óbito. Outras manifestações aí do grupo muscular principalmente, além da fraqueza, a presença de cãibras e também até rabdomiólise, tá? Que pode acontecer também. E aí, gente, uma coisa importante, né? Quando eu falo de músculo cardíaco, o que pode acontecer quando eu tenho uma alteração no potássio, né? Uma grande variedade de manifestações. Desde uma bradicardia sinusal até uma arritmia aí, pensando numa arritmia supraventricular, uma arritmia juncional, uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular, até um bloqueio atrioventricular. Então, o que o livro da USP traz para a gente é o seguinte, cara, a variedade de manifestações é muito grande. Pode ter de tudo, desde brad até TAC. Mas qual que é o raciocínio básico aqui? Se eu tenho distúrbio do potássio, claro que a literatura fala de uma hipocalemia moderada a grave, ou seja, está menor do que 3, eu deveria fazer um eletro. Mas na prática, a gente recomenda para vocês, assim, a nível didático, que você faça em todo paciente com potássio alterado, tá? A gente sugere isso. E aí o grande ponto é você tentar entender o seguinte,
Tudo bem, o eletro pode alterar de várias formas, mas o que que é mais comum? O que que eu tenho que tentar encontrar ali? O que que eu mais vou ver na prática clínica? E aí eu sempre falava isso na aula para os meninos, que o nível do potássio ele guarda uma correlação direta com a onda T do elétron, que refere ali àquela fase de repolarização ventricular. A onda T, se ela está reduzida, que aí a gente fala dessa onda T achatada, e pode inclusive estar até invertida, a sua amplitude reduz tanto que pode ficar negativa, isso fala a favor de uma hipocalemia. Assim como, por exemplo, na hipercalemia, essa onda T vai estar elevada, apiculada, né? Então, basicamente, o que vocês têm que entender é isso. A onda T, ela guarda uma correlação direta com o nível do potássio. Se o potássio está baixo, ela reduz a sua amplitude, pode até ficar negativa. E se o nível está alto, ela vai ficar apiculada, ela vai ficar elevada. Uma outra coisa interessante, aí é um pouco menos comum, é a presença da onda U. Aí já é de forma invertida. Se o potássio está baixo, a onda U aparece. É uma onda que normalmente aparece no fim da repolarização ventricular. Mas vocês nem sempre vão ver isso no eletro. Então, principalmente guardar essa correlação com a onda T. Se o potássio está baixo, a onda T reduz sua amplitude. Se o potássio está alto, a onda T tem uma amplitude mais alta. Pode passar, por favor, Lucas. Aí, só para mostrar para vocês, gente, qual que é o raciocínio básico aqui, né? A gente tem ali a onda P, o complexo QRS, e aí no final essa seta vermelha ela está apontando para a onda T. Se vocês olharem ali, a onda T está praticamente na linha de base, na figura de cima ali, na figura superior. Agora, quando vocês vão olhar para a figura inferior ali embaixo, essa onda T ficou até negativa. E aí, do lado dessa onda, a gente tem uma seta amarela que está mostrando uma onda diferente ali, que normalmente ela não está presente no elétron. Essa é a onda U, que aparece aí no fim da fase de repolarização ventricular. Então, a gente tem aí uma onda T achatada e uma onda U que aparece, que normalmente não está presente, mas que aparece no nosso elétron. E aí, quando você está diante de um paciente com hipocalemia, independente da gravidade, é fundamental que você raciocine sobre a etiologia. E aí, assim, muitas vezes a anamnese, assim como no nosso caso ali, ela vai entregar para a gente qual que é o diagnóstico provável. Então, sempre foque na história clínica. A história clínica é muito importante. As comorbidades são muito importantes também, e aí o principal associado às comorbidades é encontrar alguma medicação que pode estar associada com a hipocalemia. Vocês vão ver muito na prática o uso da furosemida, por exemplo. Claro que, por exemplo, se você fez, né, uma boa história, você fez ali um inventário das medicações, das comorbidades do paciente, você não conseguiu chegar nessa etiologia, você pode lançar mão de outros exames, né? A gente pode, por exemplo, dosar o potássio na urina em 24 horas. Se essa perda é maior do que 30, quer dizer que ele está tendo uma perda renal. Eu falei para vocês anteriormente que o pH, a presença ali de ácidos ou base no sangue, influenciam no potássio. Então, eu posso avaliar uma gasometria ali para avaliar esse equilíbrio ácido-básico, por exemplo. Não é o que eu vou lançar a mão no primeiro momento, mas faz parte da minha investigação, principalmente quando a história não é tão evidente assim. E aí, qual que é a ideia básica aqui para vocês? Para quem já teve essa aula ou estudou esse tema, sabe que reposição de potássio é uma coisa um pouco chata, assim, porque tem muitas regras, né, e que fogem muito da prática. Vocês vão ver que quando vocês começarem a acompanhar médicos que repõem potássio, você vai ver que vários médicos repõem de várias formas diferentes. Eu vou trazer para vocês aqui alguns princípios, não se preocupem em decorar muito, tá? Porque no dia a dia vocês vão ver de várias formas, um grande macete aí é ter um resumo de confiança, um material de confiança, escolher uma linha a seguir, e a partir dessa linha você vai ser flexível ali para entender que algum preceptor vai fazer de uma forma e outro de outra, mas no geral todas vão estar respeitando os princípios que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o tratamento, a reposição, né, de um íon que está em falta é de fato dar o íon para a pessoa, dar esse elemento que está faltando. E esse tratamento ele visa prevenir ou tratar as manifestações, que podem ser desde manifestações leves ou até assintomáticas, até manifestações graves. O princípio do tratamento, basicamente, é repor potássio. E aí, como é que eu vou definir como eu vou fazer isso? Qual via? Se é venoso, é oral? Basicamente, é a gravidade da hipocalemia. Tá? Então, se o paciente tem uma hipocalemia grave, muito sintomática, que se instalou de forma rápida, obviamente eu vou dar preferência à via parenteral, endovenosa. Agora, se eu tenho uma hipocalemia leve, eu posso dar preferência para a via oral. Muitas vezes vocês vão ver que nas hipocalemias graves a gente associa, faz a reposição otimizada, endovenosa e oral.
Eu vou trazer uma coisa aqui para vocês a título de curiosidade. Para quem lembra do começo da aula, eu falei que o potássio é um íon intracelular. Ele fica de 3,5 a 5,5 no sangue. O que isso quer dizer? Que a maior parte do potássio está estocado dentro da célula. E se o potássio do sangue está baixo, na verdade, aquele potássio do sangue, ele reflete que o meu estoque corporal está baixo. E é por isso que muitas vezes, quando a gente vai repor potássio, mesmo quando o paciente normaliza o potássio, a gente continua a reposição por mais alguns dias. Porque qual que é o raciocínio básico aqui? Muitas vezes você não conseguiu eliminar completamente essa perda, e muitas vezes você está repondo o estoque corporal. Você está enchendo ali a prateleira, porque na verdade esvaziou, você normalizou, mas você tem que encher o estoque, para aí você conseguir manter essa homeostase. A título de curiosidade, para cada 1 mEq que você reduz no sangue, você mudou no seu estoque corporal, você perdeu de 200 a 400 mEq. Então, olha a ordem de grandeza, a diferença de concentração do sangue para dentro do meio intracelular. Pode passar, por favor, Lucas? Basicamente, se o paciente tem uma hipocalemia leve, o que a gente vai fazer? Reposição oral. Você pode repor por desde dias até semanas, aí o raciocínio básico é você tentar calcular o déficit do paciente e ver se você vai conseguir interromper o mecanismo de perda que ele está apresentando. Normalmente a gente pega, pode passar mais um, Lucas, por favor? Normalmente a gente pega o KCl xarope, que é esse cloreto de potássio a 6%, e a gente faz ali 20 a 15 ml de 8 em 8 horas. No geral é isso que vocês vão ver aí, serviço SUS, particular, a gente acaba lançando mão desse tipo de reposição aí. Esse líquido, ele não é um líquido muito bom assim, mas ele tem essa vantagem, né, de ser líquido, então não vai ter um problema de consistência para muitos pacientes. Então, basicamente, a ideia é essa, né? Ele vai repor ali 20 ml de 8 em 8 horas, que vai dar mais ou menos uns 48 mEq por dia ali, tá? Se tiver um problema grande de palatabilidade, você pode lançar a mão da cápsula, mas ela nem sempre está tão disponível quanto a solução oral de 6%. E aí, uma coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: você está diante de um paciente, o cara tem uma hipocalemia leve, mas ele está com um vômito incoercível. Você está fazendo antiemético, está otimizando, o cara continua vomitando muito. Você vai repor pela via oral, mesmo sendo uma hipocalemia leve? Não. Você vai repor venosa, mesmo sendo uma hipocalemia leve. Por quê? Porque a via oral não está disponível completamente. Então, isso aí é um raciocínio clínico que vocês também têm que pensar na prática de vocês. Tá certo? Pode avançar, por favor. Quando o paciente tem uma hipocalemia moderada a grave ou sintomática, com uma sintomatologia importante, a reposição, o livro da USP, o UpToDate, não falam de uma reposição venosa, fala de uma reposição intensificada. O que é isso? Eu vou associar venoso e oral, se for possível, é claro. Pela via oral, a gente vai aumentar um pouco o sarrafo ali do quanto a gente vai repor uma quantidade maior, mas o que vai nos ajudar muito nesses casos é a reposição pela via endovenosa, que eu vou explicar alguns detalhes para vocês que vocês não precisam decorar isso daí. Pode passar, por favor, Lucas? Basicamente, gente, nos serviços que vocês vão trabalhar ou acompanhar no internato, vocês vão ter essas 2 ampolas aí de cloreto de potássio. A mais comum e a que eu mais tenho familiaridade é a cloreto de potássio 10%. A gente acaba decorando, eu e Andy, tanto potássio que a gente repôs na vida lá no CAN, a gente sabe que tem 13,4 mEq para cada ampola dessa daí. E aí, qual que é o raciocínio básico? Você vai pegar essa ampola, você vai diluir numa solução de soro fisiológico e tem que repor em bomba de infusão. Se você pegar por curiosidade, né? Se a gente pegasse uma ampola de cloreto de potássio e administrasse em bolos no sangue de um paciente, vocês viram ali o que eu expliquei sobre como o potássio interfere no tecido muscular, você estaria ocasionando a morte desse paciente por uma arritmia grave. Então, quando vocês falarem de potássio venoso, gente, tem que sempre ter isso na cabeça. Potássio venoso é muito perigoso para o nosso paciente. Então, a reposição tem que ter uma diluição correta e tem que ser feita em bomba de infusão. Não é uma reposição para correr rápido. Ela é relativamente rápida, porque ela vai agir muito mais efetivamente do que a reposição oral. Mas lembra disso, potássio feito da forma errada pode ser uma arma contra o nosso paciente. Então, lembrem disso. E aí, o que eu vou trazer para vocês aqui são apenas alguns conceitos, aí, alguns insights para vocês. Vocês já devem ter visto que existem pacientes que a gente faz o chamado acesso venoso periférico, que eu pego aqui uma veia da fossa cubital, por exemplo,
e aqueles pacientes que eu faço um acesso venoso profundo, que eu pego aqui uma veia jugular interna, por exemplo. Se eu tenho uma veia jugular interna que tem um calibre bacana, é um vaso mais calibroso, que suporta ali uma concentração maior, eu posso fazer uma reposição um pouco mais concentrada. Então, a minha concentração máxima no acesso central pode ser de 120 mEq por litro, no periférico é de 80. No central, eu posso infundir um pouco mais rápido, até 20 mEq por hora ali, no periférico, 10 mEq por hora, uma ampola por hora. Eu botei aqui para vocês só um exemplo que muita gente pode usar isso aqui na vida, mas qual que é o raciocínio básico aqui? Uma das formas da gente fazer é você pegar isso aí tanto para periférico quanto para central. Você pega 2 a 3 ampolas, aqui eu botei 3 ampolas, dilui em 500 ml de soro fisiológico, corre isso daí em 4 a 5 horas em bomba de infusão. Se você pegar as contas e jogar aqui, você vai ver que você vai estar respeitando praticamente aí os dois critérios, tanto de velocidade de infusão quanto de concentração final. Então, basicamente, é você entender isso. Claro que isso aqui, por exemplo, num paciente que é DRC e cardiopata, eu não vou querer dar 500 ml de volume para esse cara. Então, eu vou tentar fazer com volume mais reduzido, mas aí eu tenho que fazer uma concentração um pouco menor. Então, em vez de 3 ampolas, a gente faz 2, por exemplo. Claro que isso vai se adaptar a cada contexto, mas essa aqui é um exemplo de reposição que é um coringa ali, funciona em qualquer cenário, vocês podem lançar a mão disso daí. Alguns detalhes importantes para finalizar a minha parte, né? Se o paciente tem uma disfunção renal, principalmente uma disfunção renal grave, eu reduzo a dose da reposição, principalmente da venosa, em 50%. O potássio é um eletrólito que ele tem um deslocamento do meio intracelular para o extracelular muito rápido. Então, eu posso, depois que eu faço uma reposição, depois de 4 horas ali, o livro da USP fala 2 a 4, eu já posso dosar um novo potássio para saber como é que ficou. E aí, se você tem um déficit de magnésio, uma hipomagnesemia, a gente falou lá no começo da aula que a hipomagnesemia também influencia no potássio, eu posso repor potássio e magnésio na mesma solução. Eu posso pegar lá 2 ampolas de sulfato de magnésio, misturar com as ampolas de potássio e fazer a reposição. Nesse caso, a gente só recomenda que vocês aumentem o tempo de infusão, porque o magnésio, diferente do potássio, é uma molécula grande e que ela precisa de mais tempo para ser absorvida. Então, ela é melhor aproveitada com uma infusão mais prolongada. Você pode aumentar para 6 horas, por exemplo, tá? Mas, basicamente, é isso aqui que eu queria trazer para vocês. Pode passar aí, Lucas, por favor? E aí, só para a gente finalizar o caso, né, aquelas 3 perguntas que a gente fez, resumindo lá, o idoso, hipertenso, diabético, tomava furosemida, chegou com gastroenterite e evoluiu com uma fraqueza muscular. Tinha uma hipocalemia que é menor do que 2,5, ou seja, uma hipocalemia grave, respondendo a primeira pergunta. Como que eu vou tratar esse paciente? Qual o princípio do tratamento? Se é grave, eu vou tentar fazer uma reposição intensificada, venosa e oral. E qual que é a provável etiologia pela minha história clínica aqui? Perda gastrointestinal, uma diarreia, o cara estava evacuando mais de 10 vezes por dia, ainda tinha vômitos que intensificava a perda renal, e ele usava muito diurético. Ele era um paciente que usava furosemida de uma maneira meio abusiva, assim. Tinha muito edema crônico, às vezes de membros inferiores, então o cara abusava da furosemida. Então ele também tinha uma perda renal, perda gastrointestinal e perda renal. E aí a gente encerra essa parte de hipocalemia, e Ian agora vai falar da parte da hipercalemia. Muito bom, Lucas. Sobre a hipercalemia, primeiro a gente vai começar falando um caso clínico. Era uma mulher de 47 anos, anúrica, portadora de DRC dialítica devido à nefrite lúpica, e ela não comparecia de forma regular às hemodiálises. Ela havia faltado as últimas 3 sessões e foi admitida no pronto-socorro com quadro de fraqueza importante, dispneia e prostração. A paciente não fazia uso regular de nenhuma medicação prescrita pelo seu nefrologista e relatava alergia de pirona. Na anamnese, na coleta da história, ela ainda relatou que havia ingerido cerca de 200 gramas de almeirão roxo nos últimos 2 dias. E aí, curiosamente, a gente foi pesquisar, a cada 100 gramas de almeirão roxo tem aproximadamente 369 miligramas de potássio, o que equivale a 11% das necessidades diárias da paciente. Então, ela havia consumido um alimento que tendia também a aumentar o potássio. Só para complementar aí, rapidinho, esse caso aí a gente até reconversou depois com essa paciente. Na verdade, a ingestão, ela relatou mais ou menos isso, mas depois a gente viu que essa ingestão foi bem maior. Ela estava comendo, ela tinha no quintal esse almeirão roxo aí. A gente até teve que pesquisar depois, ela estava comendo quase quilos aí de almeirão roxo diariamente, né? E aí a gente botou esse a título de curiosidade aí, que é um alimento muito rico em potássio, né?
E aí, do exame físico, o que chamava atenção é que a paciente estava prostrada, não tinha nenhum déficit neurológico aparente, mas no aparelho cardiovascular ela tinha turgência jugular a 45 graus, PA estável, e no aparelho respiratório ela estava com crepitações bibasais, um pouco taquidispneica, com frequência respiratória de 26, saturando bem ar ambiente. Nos membros inferiores, apresentava edema, 2 cruzes em 4, bilateralmente sem sinais de TEP, ou TVP. Nesse caso, a gente prosseguiu fazendo a solicitação de exames laboratoriais, e o que a gente viu assim de relevante foi uma hipercalemia, um potássio 7,5, a creatinina de 9,2 e ureia de 182. Além disso, tinha um pH de 7,25, um bicarbonato de 16 e PCO2 de 30, sem outras alterações laboratoriais relevantes ao caso. Diante desse potássio, a gente solicitou um eletrocardiograma, que a gente viu que tinha um ritmo sinusal regular, mas tinha uma onda T apiculada. Diante disso, a gente lança 3 perguntas para vocês. Qual que é a classificação da gravidade dessa hipercalemia? Qual que é a conduta farmacológica imediata para esse caso? E como que a gente vai fazer para corrigir esse distúrbio? E aí a gente vai destrinchar um pouco disso. O Lucas pontuou qual que é a classificação da hipocalemia. O potássio sérico ideal é de 3,5 a 5,5. Acima de 5,5 a gente já tem hipercalemia. E ela é graduada também a cada 0,5 ml de diferença. De 5,5 a 5,9 é uma hipercalemia leve. De 6 a 6,4, moderado. E em valor absoluto, acima de 6,5, a gente já está diante de uma hipercalemia grave. Ou então, um paciente que tem hipercalemia, um potássio acima de 5,5, e que apresenta manifestações clínicas de hipercalemia ou alterações eletrocardiográficas que a gente vai destrinchar mais à frente. Pode passar, Lucas? Quanto à fisiopatologia, o Lucas bem explicou, o potássio é um cátion, um íon intracelular propriamente dito. A concentração dele no intracelular geralmente é de 140 mEq e no extra é de 3,5 a 5,5. E o que garante essa diferença assim, de concentração do meio intra e extracelular é basicamente a capacidade de realizar o refluxo, o influxo, de sódio para o meio extracelular e o influxo do potássio pela bomba de sódio-potássio, a sódio-potássio ATPase. E aí, o que vai gerar essa hipercalemia? Um desequilíbrio entre a ingesta de potássio do paciente e, basicamente, sua capacidade de excretar, de eliminar esse potássio do organismo, seja por via renal ou gastrointestinal, e a sua capacidade de troca do meio intra para o extracelular. A etiologia, muitas das vezes, é multifatorial. Via de regra, pode estar associada a lesão renal, um distúrbio tubular, alteração no shift de potássio do meio intra para o extracelular. E aí a gente fazendo uma busca em dados assim para ver qual que era a relevância maior, né, de cada uma dessas etiologias, a gente viu que em 77% dos pacientes com insuficiência renal vão cursar com hipercalemia, pacientes com hiperglicemia também, cerca de 49%, pacientes com suplementação de potássio, via de regra, não vão cursar com essa hipercalemia, apenas 15%, dada a possibilidade de excreção renal ou perda do trato gastrointestinal, e algumas medicações vão fazer com que tenha esse aumento de potássio também. E aí a gente dá ênfase ao tacrolimus, que é o imunossupressor, IECA e digoxina, que estão relacionados até 63% das etiologias de hipercalemia. Pode passar? As manifestações clínicas são semelhantes às que o Lucas disse, caracterizada por fraqueza, paralisia muscular, e também, como é o íon que está intimamente correlacionado à transmissão neuromuscular, tem correlação também com defeitos de condução cardíacas e até arritmias. A fraqueza muscular é de forma semelhante à da hipocalemia, uma fraqueza ascendente, progressiva, que se inicia nos membros inferiores, pode acometer tronco, só que, nesse caso, via de regra, não tem comprometimento da musculatura respiratória. Pode passar, Lucas? E quanto às alterações eletrocardiográficas, aqui também o potássio tem uma íntima relação com a onda T. Na hipercalemia, a onda T estará aumentada, estará apiculada, e pode até haver um intervalo, uma redução do intervalo QT, uma redução entre a despolarização e repolarização ventricular. E a gente acompanha que, com o decorrer com o aumento da hipercalemia,
a gente vai tendo uma alteração também quase que progressiva, só que não guarda uma correlação direta. Mas a gente sabe que nas hipercalemias graves, geralmente a gente vai apresentar alterações eletrocardiográficas. Pode passar? E aqui nesse gráfico fica um pouco mais bem ilustrado. À esquerda, em cima, a gente tem um eletro normal, uma onda P, um QRS e uma onda T de amplitude habitual. E com o aumento do potássio, a gente vê que a onda P começa a achatar e a onda T fica apiculada, em formato de fenda, que é a onda T apiculada. E com o aumento progressivo do potássio, além de comprometer a onda T, a gente tem um comprometimento, um alargamento do intervalo do QRS, do complexo QRS. Ele fica alargado, podendo até se tornar um ritmo sinusoidal, como está apresentado ali no potássio no nível 9. E nem toda onda T hiperaguda, uma onda T apiculada, corresponde à hipercalemia. Pode ser uma isquemia aguda ou uma variação da normalidade do paciente. Mas a gente tem que ter isso em mente, que a onda T hiperapiculada pode estar correlacionada à hipercalemia. E aí a gente parte para a investigação etiológica. E aí, como na hipocalemia, aqui também a gente tem que se atentar à história clínica, ao exame físico. Sempre que a gente estiver diante de uma hipercalemia, é de bom tom solicitar eletrocardiograma e ampliar os exames laboratoriais, avaliando outros eletrólitos e principalmente a função renal, dada a sua correlação direta de injúria renal aguda com hipercalemia. Inicialmente, a gente avalia se esse paciente realmente tem uma hipercalemia ou é uma pseudo-hipercalemia. E o que seria essa pseudo-hipercalemia? Paciente que fez a coleta da amostra e demorou essa amostra chegar para o laboratório. E com o rompimento das hemácias, a lise de hemácia, a gente vai ter a liberação do potássio, que estaria intracelular para o extracelular, podendo gerar uma falsa hipercalemia. Outro contexto é um paciente com trombocitose, leucocitose, paciente que, na análise laboratorial, teve muita centrifugação repetida da amostra, e isso a gente tem que avaliar nos casos de que um paciente sem história clínica sugestiva de hipercalemia está apresentando essa alteração laboratorial. Pode passar, Lucas? Feita essa exclusão de pseudo-hipercalemia, a gente avalia se esse paciente tem algum mecanismo que justifique o efluxo celular excessivo de potássio. E quais seriam os principais? Um paciente com politrauma, que a lesão muscular acentuada vai gerar dano celular e liberação de potássio para o meio cérebro, gerando essa hipercalemia. Ou um paciente com síndrome de lise tumoral, em que um tumor sólido se rompe e acaba liberando também para esse celular um número excessivo de potássio. Tirando essa parte, a gente avalia a função renal e vê se esse paciente está usando alguma medicação que tende a gerar hipercalemia. E aí o que a gente vê como destaque é o uso de ECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina, ou dos BRAFs. E se isso tudo estiver normal, a gente avalia também se esse paciente não pode ter um hipoaldosteronismo, que a aldosterona age captando sódio e eliminando potássio. Se ela não estiver circulando em nível adequado, a gente vai ter um excesso de potássio e uma redução de sódio. Feito isso, essa investigação etiológica, a gente tem que graduar esse paciente, principalmente para saber se a gente está diante ou não de uma urgência hipercalêmica. E o que seria isso? Basicamente, se o potássio estiver acima de 6,5, de forma isolada, a gente já está diante de uma hipercalemia, uma urgência hipercalêmica. Se a gente tiver com potássio acima de 5,5, uma hipercalemia, associada a manifestações clínicas, como foram abordadas anteriormente, ou alterações eletrocardiográficas, a gente também está diante de uma urgência hipercalêmica. E isso é importante porque muda a nossa conduta, como a gente vai mostrar a seguir. E uma observação, pode voltar, Lucas, por gentileza, é que nos pacientes em que a gente encontra um potássio de 5,5, mas que ele tem uma disfunção renal moderada grave, e aí a gente coloca aí um CADIGO 2, CADIGO 3, em que a creatinina basal dele está aumentada mais que 2 ou mais que 3 vezes o valor basal. Ou então um paciente que tem um potássio 5,5, mas tem um mecanismo de hipercalemia, na qual bem provavelmente vai ter um aumento rápido de potássio, como uma síndrome de lise tumoral, uma rabdomiólise ou um politrauma, a gente também conduz esse paciente como uma urgência hipercalêmica.
Pode passar, Lucas? E aí, diante de urgência hipercalêmica, a gente tem que tomar algumas ações de forma imediatas. E aí, o que a gente tem que ter em mente é que o potássio, em níveis elevados, ele vai desestabilizar a membrana cardíaca, podendo levar a arritmias, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular. Então, a gente tem que fazer com que os efeitos do potássio sejam antagonizados, sobretudo a nível cardiovascular, e depois disso, fazer uma redução dos níveis séricos desse potássio e controlar possíveis causas reversíveis de hipercalemia. Então, diante de uma urgência hipercalêmica, a gente tem que fazer a monitorização cardíaca desse paciente, para avaliar como está o complexo QRS, como que está a onda T. E diante disso, tendo alguma alteração, ou o potássio está acima de 6,5, ou como a gente disse, 5,5, progredindo para um aumento rápido, a gente tem que, inicialmente, fazer uma estabilização da membrana cardíaca, para evitar que esse paciente entre num ataque à arritmia e acabe evoluindo até para uma PCR por conta desse ritmo de taquiarritmia. E aí, a medicação que a gente usa como estabilizadora de membrana cardíaca, é o gluconato de cálcio. E, via de regra, a gente usa uma ampola, que são 10 ml, com 10% de concentração, diluídas em 100 ml de soro glicosado a 5%, e faz infusão rápida, para a gente ter uma estabilização do cardiomiócito. E essa infusão é de cerca de 3 a 5 minutos. E aí a gente observa o eletrocardiograma e o traçado no monitor para ver se teve uma reversão das alterações eletrocardiográficas. A gente pode reduzir isso em até 3 vezes, fazer até 3 etapas do gluconato de cálcio. Pode passar? Feita essa estabilização, tranquilizando, sabendo que o paciente está fora dos riscos de taquiarritmia, a gente tem que ver algumas medidas para retirar esse potássio do nível sério. E a gente tem 3 passos a serem avaliados. O primeiro é o shift. A gente vai pegar esse potássio que está aumentado no nível sério e tentar passá-lo para o meio intracelular. E as 3 estratégias são glicoinsulina, o uso de beta-agonistas e o uso de bicarbonato, que tem algumas ressalvas. Ou então, a gente tenta eliminar esse potássio do organismo, fazendo de forma renal ou intestinal. De forma renal, a gente pode usar a furosemida, e intestinal, o Sorcal ou Lokelma. E, em último caso, ou em pacientes já dialíticos, a gente tende a indicar a hemodiálise, preferencialmente, ou a diálise peritoneal. Pode passar? E aí, o que seria esse shift? O deslocamento do potássio para o intracelular. Com a glicoinsulina, a gente consegue aumentar a sódio-potássio ATPase, a bomba de sódio-potássio, aumentando o influxo de potássio para o intracelular. E como que a gente prepara? A insulina em si já é capaz de fazer o influxo do potássio para o intracelular, mas ela, por si só, vai gerar hipoglicemia. Então, a gente associa com a glicose. E aí, uma solução padrão é pegar 10 unidades de insulina regular, diluir em 10 ampolas de glicose 50% e infundir em 1 hora em bique. E aí, faz essa infusão. Pelo risco de hipoglicemia, é de bom tom, nas próximas 2 horas, a gente avaliar a HGT desse paciente para ver se ele não desenvolveu uma hipoglicemia. E depois de um tempo que a gente vai abordar mais à frente, a gente solicita o novo potássio para ver se teve essa correção. Outra estratégia para o shifting também. Pode passar, Lucas? É o uso do beta-agonista. E aqui a gente tem o salbutamol, que também age sobre a bomba de sódio e potássio. E aí a gente usa ele de forma inalatória. A gente pode pegar o salbutamol, colocar 40 gotas, diluir em 3 a 5 ml de soro fisiológico e fazer por nebulização até o final dessa solução toda. O que a gente tem que se atentar é o que o salbutamol, o beta-agonista, ele tem um efeito taquicardizante. Então, a gente tende a evitar em pacientes com quadro de angina ou então com doença arterial coronariana prévia. E, em outro caso também, que gera o shifting, é o uso do bicarbonato. O Lucas bem falou que um paciente com alcalose tende a colocar o potássio para o intracelular, tende a tirar o potássio da circulação sérica. E nesse caso é verdadeiro também. A gente pode administrar o bicarbonato de sódio, a concentração dele é de 8,4%, de 50 a 100 ml em 1 a 2 horas. Só que ele tem algumas ressalvas. Ele é melhor indicado no paciente que já tem acidose,
porque a gente vai estar corrigindo a hipercalemia e a acidose, só que por ter alta concentração de sódio, ele pode piorar a hipervolemia do paciente. Então, a gente tende a não fazer num paciente hipervolêmico e, sobretudo, no paciente hipervolêmico e anúrico, no qual, se a gente fizer o bicarbonato, pode ser que a gente não consiga retirar esse volume excedente de forma tão rápida. Pode passar. A outra forma é reduzir o boom, reduzir o estoque de potássio que a gente tem. E essa redução pode ser por via renal, com o uso da furosemida, que é um diurético de alça, que vai agir na alça de Henle, fazendo a excreção do potássio. E a dose inicial ali seriam 2 ampolas, 40 miligramas endovenosa. Só que no paciente que está hipervolêmico, que a gente também tem que tirar o potássio, tirar o volume, pode ser que a gente precise usar doses maiores. Sobretudo no paciente que já faz uso de furosemida. Então, tem uma certa resistência tubular a essa medicação. E, em outra instância, a gente pode fazer também uma excreção intestinal, usando resinas de troca. Só que um ponto aqui importante é que esse efeito é lento. Geralmente leva de 2 a 6 horas para a gente realmente conseguir ver algum resultado na redução do potassérico desse paciente. Então, não é uma medicação, não é uma forma de medicação viável no paciente com urgência hipercalêmica e no paciente que está com hipercalemia grave. A gente lança a mão dessas excreções intestinais, resinas de troca, geralmente no paciente com hipercalemia leve ou moderada. E aqui a gente tem o que é mais palpável, acessível, que tem disponibilidade em praticamente todos os hospitais, que é o Sorcal, que é o polistireno sulfonato de cálcio. A gente pode usar a dose de um envelope diluído em água, 30 gramas, de 8 em 8 horas, ou até de 4 em 4 horas, sabendo que esse efeito vai ser mais tardio. E atualmente, a gente tem a medicação que é a Lokelma, que está ganhando força no mercado recentemente, que ele age semelhante ao Sorcal, só que ele age a nível de todo o trato gastrointestinal, fazendo como se fosse uma captação, uma aglutinação do potássio na luz gastrointestinal, fazendo que esse potássio seja eliminado na forma por meio das fezes. Só que tem um ponto que, assim, ainda é obstáculo. Ele é muito caro, comparado ao Sorcal, e também comparado às outras formas de correção de hipercalemia. Para vocês terem uma noção, o custo médio do Sorcal diário é de R$ 180 na fase aguda, no tratamento ali nos primeiros dias, até reduzir o potássio. Então, ainda não é tão acessível assim. Custo do Lokelma, né? Do Lokelma, isso. Pode passar? E aí, quanto aos detalhes, uma vez feita a correção desse potássio, feita algumas medidas, ou para o shifting, ou então para eliminação, excreção, principalmente renal, a gente dosa o novo potássio após 2 horas dessas medidas, porque o efeito não é tão imediato. Então, não adianta fazer a medida e logo em seguida fazer essa dosagem. A gente tende, no paciente com urgência hipercalêmica, dosar após 2 horas para ver se foi responsivo ou não às medidas clínicas. Enquanto que, nos pacientes sem urgência hipercalêmica, um paciente com de 5,5 até 6,4, sem alterações eletrocardiográficas e sem manifestações clínicas, a gente pode fazer essa redução do potássio de forma mais gradativa em até 6 a 12 horas. E nos pacientes que já são dialíticos, que já fazem hemodiálise, que já tiram o potássio pela diálise, a gente tende a indicar preferencialmente a hemodiálise. Só que esse paciente pode bater no seu serviço, pode bater no seu pronto atendimento, em que você não vai conseguir prescrever a diálise de forma imediata. Então, a gente tenta medidas clínicas iniciais, aquelas que foram abordadas inicialmente, e se o paciente for refratário a essas medidas, a gente indica a diálise, preferencialmente a hemodiálise, que tem uma ação mais rápida. E agora, retornando ao caso clínico, a gente estava com uma paciente do sexo feminino, DRC já dialítica, que havia faltado as últimas 3 sessões de diálise, com uma hipercalemia de 7,5. E, além disso, no ECG, a gente tinha uma onda T apiculada. E aí, respondendo as perguntas, diante desse caso, qual seria a gravidade da hipercalemia? A paciente tinha uma hipercalemia grave, uma urgência hipercalêmica, fechando os 2 critérios. Tinha um potássio acima de 6,5,
E, além disso, tinha manifestações clínicas e eletrocardiográficas. E aí, nesse caso, qual seria a conduta imediata? Transferir essa paciente para o leito de emergência e colocar a monitorização, mas estabilizar o cardiomiócito, fazer uma cardioestabilização para evitar que essa paciente entre em um ataque à arritmia e possa evoluir com a PCR. E aqui a gente faz a administração do gluconato de cálcio. Feito isso, a gente parte para algumas medidas para correção desses distúrbios. E aí, eu quero trazer de forma prática aqui o que caberia para essa paciente. As medidas de shifting, glicoinsulina e salbutamol caberiam bem. Aqui não valeria a pena usar o bicarbonato, porque apesar da acidose, era uma paciente que já estava hipervolêmica e é uma paciente anúrica. Então, se a gente fizer o uso do bicarbonato, pode piorar a hipervolemia dessa paciente e desencadear até mesmo um edema agudo de pulmão, ter que entubar essa paciente, ter que fazer algumas medidas mais avançadas. Então, aqui caberia bem quanto ao shift, glicoinsulina e salbutamol. Quanto à eliminação de potássio, não adiantaria a gente usar a eliminação de forma intestinal, pelo menos não de forma aguda, porque a resposta seria lenta. Aqui a gente poderia lançar a mão da furosemida, sendo que, bem provavelmente, essa paciente não teria uma boa resposta à furosemida, dado que essa paciente já era anúrica. Então, não teria boa excreção de urina e excreção de potássio, mas valeria a pena usar e em dose maior, tendo essa alteração renal tão importante. E, em último caso, ou melhor, feitas essas medidas, a gente encaminha essa paciente para fazer hemodiálise, que foi justamente um dos motivos que desencadeou essa hipercalemia tão grave. Nesse caso, quanto à parte de etiologia, essa paciente com a DRC já tende a evoluir com hipercalemia, porque ela não vai conseguir excretar de forma renal. E, além disso, era uma paciente que tinha feito ingesta de almeirão roxo. Se fosse uma paciente com função renal estável, função renal normal, iria conseguir excretar normalmente. Mas aqui ainda teve esse agravante, além de não fazer uso das medicações que, bem provavelmente, o nefrologista tinha prescrito para tentar fazer essa excreção, como, por exemplo, a furosemida. Pode passar? Essas foram as referências que a gente usou para montar essa aula, e a gente gostaria... Pode passar, Lucas, por favor? Não, acho que faltou... tá, isso. Agradecer pela oportunidade, por vocês estarem aqui até praticamente 9h30 assistindo essa aula, e nos acompanhe no Instagram, no YouTube. Vou dar a palavra para o Lucas Diniz aí também, se quiser falar mais alguma coisa, acrescentar. E depois a gente abre para vocês fazerem as perguntas, seja relacionada aos casos clínicos ou até mesmo do que vocês já viram na prática, na sua rotina clínica. Eu só agradecer mesmo aí pela oportunidade e a gente está à disposição aí, Lucas. Tanto para outras aulas, já deixar aí à disposição antecipadamente aí, que vocês precisarem, e para discutir, para responder as dúvidas da galera aí. Caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário, a gente está à disposição aí. Eu acho que a galera já está quase capotando de sono, mas se alguém tiver alguma dúvida depois, pode mandar para mim mensagem, que aí eu pergunto também para o Dr. Lucas, Dr. Ian, tá? E eu quero agradecer, Dr. Ian, Dr. Lucas, por terem topado. Eu sei que a gente conseguiu encaixar esse horário dentro da agenda de vocês, porque, igual vocês vieram de plantão, de residência, eu agradeço demais mesmo, porque mesmo assim vocês entregaram o melhor de vocês e dava para ver enquanto vocês apresentavam a aula. Muito obrigado mesmo. E, galera, não deixem de seguir o Rotina Clínica de novo, por favor. Eu tentei gravar, eu acho que está gravando ainda a aula, vou tentar mandar para os dois, para ver se eles conseguem colocar no YouTube. A aula é tudo novidade para mim, mas eu quero agradecer demais os dois novamente, e com certeza a gente vai ter mais momentos do Rotina Clínica na Alaclimes, porque foi uma aula fantástica. E Dr. Lucas, Dr. Ian, vocês querem falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Só agradecer mesmo a cada um de vocês. Tiveram algumas pessoas aqui que colocaram que terá prova, né, desse tema na próxima semana, espero que realmente ajude. E obrigado, Camille, pelo comentário. E teve uma pessoa que levantou a mão,
alguma dúvida, pode abrir o microfone, falar à vontade. Era a Suzy, não sei se foi sem querer, talvez, né? Mas pode ficar à vontade aí. Só agradecer também, Lucas, de novo, e se você conseguir mandar essa gravação para a gente te agradece bastante também, meu amigo. Beleza? Estamos à disposição aí. Obrigado pela oportunidade. Beleza, obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou. Eu vou encerrar, então, a aula de hoje. Ah, foi sem querer. Beleza, Suzy, fica tranquila. Mas vou encerrar, então, hoje. Muito agradecido novamente a todo mundo que participou, tá? Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana aí. E a clínica é soberana. Boa, boa. Até mais, pessoal. Fico com Deus. Valeu, gente. Boa noite aí. Boa noite.